bem, é hora de falar de tecnologia aqui no 90 Minutos. É isso aí, upgrade com o Alex Fernando. Alex, prazer recebê-lo, muito bom dia. Igualmente, Marcos. Vamos aí dar continuidade ao que a gente falava na semana passada? Vamos sim, vamos falar de um assunto que tem chamado muita atenção, frequentemente aparece nos telejornais falando alguma coisa a respeito. A maioria das pessoas, a grande maioria, na verdade, não entende muito o que significa, nem como funciona, que é criptografia. Nós temos casos recentes, como aconteceu, por exemplo, com o WhatsApp, que foi bloqueado no país inteiro. Muita gente ficou, como que eu digo, meio revoltado com a decisão do juiz lá, e as pessoas não sabiam nem o porquê. E, na verdade, não existia muita eficiência. A empresa que fornece o WhatsApp, ela não tinha como liberar os dados realmente que o juiz queria. Tá? Vamos tentar entender como funciona inicialmente. Criptografia é a forma de se embaralhar a informação para que ninguém consiga vê-la. Um interceptador, alguém que esteja no meio do caminho, ele não entende o que está acontecendo. Para ele aparece apenas um amontoado de informação sem nexo. Existem dois tipos de criptografias. Uma que se utiliza uma mesma senha para criptografar e outra para descriptografar, como que eu te explicaria a maneira de chave. A chave é como se fosse uma senha, uma sequência numérica maior, tipo, sei lá, uns 100 caracteres diferentes. Você utilizaria uma para embaralhar os dados e outra diferente para desembaralhar. A isso damos o nome de chave pública e chave privada. Quando você faz aquele certificado digital, que muitas profissões hoje exigem, aquilo ali nada mais é do que a sua chave privada, que está no seu cartãozinho, está no seu token. A chave pública, ela fica pública na internet mesmo, para que qualquer pessoa consiga usar. Se alguém quer te mandar uma informação, ela usa essa chave, encripta o dado e te manda. Você, e somente você que tem posse da chave privada, consegue, secreta, né? Você consegue ir lá e desmanchar e conseguir ler o que a pessoa quis te dizer. E existe uma outra, que é a que utiliza a mesma senha para criptografar e a mesma senha para desencriptografar. É a chamada de criptografia simétrica, porque simétrico vem de igualdade. O que acontece? Nesse caso, ela é mais rápida. O poder computacional para se gravar e desgravar a criptografia é muito menor, como que eu diria assim. Qualquer dispositivo, mesmo um computador mais fraco, conseguiria fazer, e a velocidade fica mais alta. Por exemplo, com a transação na internet, ou para parte de vídeo, ou para uma rede virtual privada, que daqui a pouco eu explico o que é mais interessante você usar esse tipo de chave. Mas esse tipo de chave, é necessário que a transmissão dela seja feita de uma maneira segura. Porque, tipo, se eu vou conversar com você e no começo da conversa eu falo, a nossa senha que nós vamos usar agora vai ser 1, 2, 3. Qualquer um que esteja por perto, ele escutou a senha. Então, ou seja, você tem que ter também, tem que ter a segurança também na transmissão. Aí o que acontece? Os meios tradicionais que utilizam, como por exemplo o SSL, quando você entra no site do banco e vê aquele cadeadinho, todo mundo verifica se tem um cadeadinho, se tem um cadeadinho seguro. Aquilo ali está usando uma criptografia específica chamada de SSL, que ela utiliza as duas criptografias juntas, a de chave pública e a de chave simétrica. Como funciona? No momento da transação, o seu computador, ele envia para lá um pedido que ele quer comunicar com aquele servidor lá. Vamos imaginar que você vai entrar no Banco do Brasil. Você bate lá na porta dele e diz, vamos conversar. Aí, ele vai te entregar a chave pública dele. Você pega essa chave, chega aqui, gera uma chave simétrica, criptografa com a chave pública dele e manda para ele. Só ele consegue abrir, porque só ele tem a chave privada dele. A hora que ele abre, ele tira a chave
simétrica lá de dentro e usa essa chave, a senha 123, como eu citei, para comunicar. A partir daí, tudo que eu escrevo, eu mando com essa chave, chega lá e ele abre com essa chave, ele escreve de novo e manda para mim. Esse mesmo tipo de criptografia é utilizado como, por exemplo, no WhatsApp, o aplicativo que gerou grande polêmica agora recentemente em decorrência de aqueles processos judiciais em que o magistrado ele exige da empresa que ele precisa da informação que está sendo trafegada entre duas pessoas. Mas o WhatsApp, apesar dele não confirmar como ele faz a criptografia, ele anunciou há cerca de 1 ano e meio, 2 anos, que ele utilizaria a criptografia fim a fim, que significa que é do telefone A para o telefone B, independe da rede dele. Então, quando você manda uma mensagem sua para alguém, ele vai fazer o mesmo processo. Ele chega para esse alguém, pede uma chave pública dele, e esse, de posse dela, ele criptografa uma chave comum, simétrica aqui, e manda para ele. Só os dois têm essa informação. Então, só os dois participam da conversa. Qualquer pessoa que entrar no meio, seja por uma decisão judicial, sei lá, uma empresa de telefonia resolveu grampear o dado. Ela não vai ver, ela só vai ver um baralhado de informações que existe ali. Isso, de certa forma, tranquiliza a gente, fica preocupado que nossas conversas vão ser facilmente interceptadas, né, Alex? Só porque aí entra um caso muito específico que se gera polêmica. E cada um tem a sua opinião. Porque, imagina, por um lado você tem resguardado a sua privacidade. O direito à privacidade todo mundo tem, isso é constitucional. Acontece que existem as pessoas que se valem desse tipo de recurso para cometer delitos, para planejar o mal, por exemplo, um ataque terrorista. E aí que entra um impasse com a justiça, o mesmo impasse do FBI com a Apple lá algumas semanas atrás. Ela precisava ler os dados que estavam no dispositivo de um terrorista e o dado estava criptografado. Acontece que tentou-se, mas acabou que os Estados Unidos eles têm um poder computacional muito grande, um poder da polícia. Eles conseguiram quebrar essa criptografia, que é feita por tentativa e erro, tá? Se eu tenho, por exemplo, uma chave que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 dígitos específicos. Isso vai dar um número de até 10 milhões, 99 milhões. Ele vai tentar senha por senha. Tenta 00001. Não deu. Tenta 00002. E aí vai. Você coloca um computador para testar todas as combinações possíveis. Se você tem um poder de fogo bom o suficiente, você vai quebrar no tempo hábil. Mas normalmente, quando é feito o tamanho da chave, ela já é planejada para que, se eu tenho um poder computacional X hoje, eu faço a chave que um computador comum, um usuário, esse que você tem na sua casa, ou que mesmo que uma empresa possa comprar e colocar lá na empresa dele, essa mesma senha, ela levaria, sei lá, 1000 anos para ser quebrada. Aí considera que isso é uma senha segura, então eu posso usar isso como chave, que não tem perigo. Daqui 1000 anos, se você descobrir o segredo, já não vai ter muita necessidade, né? Aí, nenhum segredo dura isso tudo. Aí, o que acontece? Existem computadores no mundo que têm um poder de fogo, às vezes, 1 milhão, 10 milhões de vezes superior a um computador desse que a gente tem em casa. É o que acontece, por exemplo, com o FBI. A velocidade para conseguir descobrir é muito mais rápida, né? Aí, como ele vai tentar uma combinação muito grande, automaticamente ele consegue quebrar essa senha. É o que aconteceu com o FBI. Mas os Estados Unidos é uma exceção. São poucos os países do mundo, na verdade, talvez o único que tem um poder de fogo desse. O Brasil, por exemplo, não tem. Você não conseguiria quebrar. Tá? Em menos de 1000 anos. Em menos de 1000 anos. Aí o que acontece? Entra de novo aquela polêmica. O que você que está nos assistindo pensa? É importante você garantir a privacidade do cidadão, você ter sua privacidade resguardada e correr o risco de alguém no meio de nós aí, no meio da sociedade, às vezes uma pessoa sentada do seu lado está planejando um atentado terrorista nesse momento e ninguém poderá ver? Ou você acha que por causa desse tipo de gente é interessante que seja relativizado? Não há tanta necessidade de proteger a sua privacidade. O que você pensa? O que você acha, Marcos? O meio termo não existe, né? Não. Infelizmente, assim, a gente pode a privacidade você disse, é constitucional, é fundamental, mas e aí tem que ter algum mecanismo, algum poder o Estado tem que estar de alguma forma inserido no processo.
Eu não sei responder ainda não, Alex. Eu dar uma pensada no negócio. Tá? A criptografia ela pode ser aplicada desde que foi criada, ela foi criada normalmente por questão de guerra. As primeiras maneiras de se esconder código normalmente era escrevendo na cabeça de uma pessoa. Por exemplo, eu tenho um mensageiro que eu vou mandar para conversar com o outro rei, eu raspo a cabeça dele, escrevo na cabeça dele, espero o cabelo dele crescer, e aí ele vai, chega lá, raspa, e o segredo foi bem guardado. Só que isso não é uma maneira muito certa de montar, porque logo alguém descobre. Você pegou o mensageiro, você raspa a cabeça dele. Com o tempo foram evoluindo, foram criando códigos, foram criando fórmulas matemáticas de forma que você consiga colocar uma sequência que outra pessoa não consiga ler. Tá? Aí entra os matemáticos na história. Isso foi utilizado, por exemplo, até na Segunda Guerra Mundial. Era muito comum os nazistas usarem esse tipo de coisa para disfarçar a informação. Até que evoluiu para chegar no modelo computacional que nós temos hoje, que com certeza a chave é muito maior do que o que tinha naquela época. Na época dos nazistas, será uma senha de 4 dígitos, às vezes, humanamente falando, uma pessoa para fazer na mão, ele ia gastar alguns anos, já tinha acabado a guerra. E hoje, se você usar uma senha daquele tamanho, um telefone celular desse de R$200 quebraria a senha por minutos. Então, não faz muito sentido. A partir do uso corporativo, você começou a utilizar ele nas mais diversas soluções, como, por exemplo, a internet é um meio onde é uma rede, ou na verdade são redes conectadas, onde tem todo tipo de gente. Então eu tenho gente bem intencionada e tem gente mal intencionada. Tem gente que fica lá só para olhar o que os outros estão fazendo. E às vezes até utilizar essa informação de maneira indevida, para chantagear, ou para gerar uma concorrência desleal, ou para te sacanear, para te sabotar. Foi criado para isso uma coisa chamada de VPN, a rede virtual privada. Ela utiliza o mesmo par de chaves, aquele que é igual para os dois lados, assimétrica, só porque, como eu vou implantar, eu levo ela ao ponto A e levo ela no ponto B. E eu coloco duas máquinas e faço elas gerar um túnel entre elas. Então, tudo que elas trafegarem, ela está criptografando com essa chave que eu gerei. Aí isso dá o nome de VPN. É utilizado hoje por representantes comerciais. Quando você vê um representante comercial, chega na sua frente, na sua loja, abre o computador dele lá, e lá ele faz um login específico e acessa o sistema da empresa. Aquilo ali está encriptado e ninguém consegue ler no meio do caminho. E o mesmo é utilizado para garantir a sua privacidade onde você acessa. Existe um aplicativo concorrente do Netflix, o Netflix pirata, o Popcorn Time, algumas pessoas devem conhecer. Ele se vale desse tipo de recurso. Ele, na verdade, ele já configura para você e te dá um túnel virtual em cima de algum servidor do mundo. Então, quando você abre lá e manda ele conectar o túnel, ele conecta e dentro ele vai passar os dados do filme. Ninguém, nenhuma agência regulamentadora, nem uma polícia do mundo vai conseguir chegar até você e dizer, você está acessando filme pirata. Não dá para fazer. Entendeu? Então existe sempre o uso do bem e o uso do mal. Toda tecnologia que você vê que é criada, ela parece ser muito interessante com a finalidade legítima, às vezes ela é utilizada por pessoas que não estão tão bem intencionadas assim. E a criptografia, ela foi utilizada, além desse tráfego de informação, ela foi utilizada dentro de empresa. Muitas vezes você tem um espião dentro da sua empresa, um funcionário seu está lá para isso. Às vezes você vai levar seu computador para consertar, você tem uma pessoa lá que não é tão idônea assim, ela vai pegar essa informação sua e vai distribuir. Às vezes acontece de vazamento, como a gente falou semana passada, da Lei Carolina Dickmann, que ele poderia ser evitado se você utilizasse esse tipo de coisa. Mas, infelizmente, para a grande maioria da população, criptografia ainda é uma coisa que é literalmente briga. Marcos, por hoje é só. Vamos deixar um espaço para o pessoal acessar lá no Facebook e lá interagir com a gente, dar sua opinião lá, inclusive a respeito da privacidade. Vale a pena ou não vale? Você garante a privacidade para a população ou você, para garantir a segurança em decorrência dessas pessoas que utilizam esse recurso para fazer o mal, você pensa que isso deveria ser relativizado? Entra lá no facebook.com/AlexFernandoOficial
E lá você vai ter condição de opinar e, inclusive, você dá sugestão do que você quer ver aqui. Às vezes você tem alguma dúvida, alguma pergunta, seja lá na sua empresa, na sua casa, no seu dia a dia, você quer ver como é que faz, como é que não faz, se existe alguma coisa nova, se você está fazendo de um jeito, imagina que pode ser feito melhor, manda para a gente aqui, vamos dar um jeito de responder. E nós estamos planejando para começar a semana que vem uma série de matérias onde nós vamos abordar a parte de tecnologia que cai em concurso público. Hoje é muito comum, todas as provas elas solicitam principalmente a parte de software livre e o que acontece é que a maioria das pessoas não tem uma condição, um entendimento. Confira com a gente na semana que vem. Legal, e a gente pode também rever esse bate-papo lá no Facebook também, né, Alex? Pode sim. Daqui a pouco vai estar postado lá. Valeu, Alex Fernando, participando aqui com a gente no bloco Upgrade, trazendo detalhes e informações sobre a área de tecnologia. Entra lá na página do Facebook do Alex para você escrever o que acha, o que não acha e também dar a opinião que você quer ver aqui com a gente nesse bloco especial 90 minutos. A gente volta quinta-feira, não é, Alex? Isso. Quinta-feira, tá vendo? Já fiz o convite aqui, já está combinado. Quinta-feira, agora o Alex está de volta aqui pra gente continuar falando um pouco sobre tecnologia. Vamos para o intervalo, a gente volta daqui a